Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha, então, o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Sou o professor Tiago Oliveira, estou junto com você para a gente ligar o nosso Wi-Fi, a nossa conexão diária com Deus e fazer com que a nossa vida corra sempre no trilho da Palavra de Deus. É uma palavra que é capaz de nos trazer a verdadeira felicidade. Então, vamos juntos escutá-la, porque nós sabemos que foi por meio da palavra de Jesus Cristo que Deus reconciliou a humanidade e entregou a nós, por meio dele, essa reconciliação. Uma reconciliação que nos faz estar ligados a esse Deus que nos ama profundamente. O evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Mateus 9, de 1 a 8. Vamos escutá-lo com atenção. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os corações deles e os pensamentos, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, então disse ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Jesus é criticado até mesmo quando faz o bem. E nós também, né? Todas as vezes, ou pelo menos na imensa maioria das vezes, quando fazemos o bem, somos incompreendidos. Ou incompreendidos ou mesmo caluniados. Seja dentro dos corações de quem nos observa, seja fora. Jesus atravessa, vai para outra margem do lago, né? Foi para a cidade dele, né? E lá havia um paralítico. Imaginem a situação de um paralítico. Alguém que não consegue andar, não consegue sequer, às vezes, em alguns casos, falar direito. Alguém que não anda, alguém que não mexe o próprio braço, não tem independência, não tem liberdade. Não tem liberdade. Jesus vê aquele paralítico. Quando alguém tem uma doença, muitas vezes, a gente mesmo, às vezes lá no fundinho do nosso coração pensa, nossa, esse cara deve ter feito alguma coisa para Deus para isso acontecer. É um pensamento que resiste até os dias de hoje, hein? E que não deveria ser. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não quer os filhos dele paralisados. Mas se uma doença se manifesta, qualquer coisa do tipo, é para a glória de Deus. De alguma forma, é para a glória de Deus. Tanto que lembro que quando minha mãe estava para falecer, foi um período bem difícil da minha vida. Eu lembro que foi um pouco complicado. Mas tudo aquilo que ela passou, o AVC que ela teve e tudo mais, foi para a glória de Deus. Aí nós percebemos o quanto Deus agiu na transformação da minha mãe no dia a dia e não num instante. Tem gente que busca Deus por causa de instantes, quer milagres naquela hora. E se Deus não fizer milagres, ele não é Deus. Mentira. O nosso Deus é Deus, mesmo que ele não faça milagres, porque ele tem algo a ensinar ao ser humano. Por isso é que nós nunca devemos, dizem, perguntar por que, Senhor, isso aconteceu.
mas sempre: para que, Senhor? O que posso aprender disso, meu Deus? Essa é a grande chave do evangelho de hoje. Apresentam o paralítico. Todo mundo pensando que aquele paralítico tinha feito alguma coisa a Deus. E talvez até mesmo o próprio paralítico. Eu estou nessa situação porque alguma coisa eu fiz, ou alguma coisa alguém fez por mim e tudo mais. E Jesus já diz ao paralítico: filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Ele é Deus e ele tem poder do perdão dos pecados. Perdão daquilo que nós muitas vezes fizemos a Deus e para nós aparentemente pareceria coisa boba. Quantas vezes a gente, um com o outro, também faz coisas que parecem insignificantes, mas machucam profundamente o outro? Que dirá com Deus, que é nosso Pai? E quando Jesus fala isso ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, imaginem a cura interna pelo qual aquele paralítico passou. Alguém dizer para ele, alguém declarar para ele que os pecados dele estão perdoados. Que ato de misericórdia o próprio Jesus teve com aquele ser humano. Só que o povo já começou, né? Mas quem é ele para perdoar pecados? Jesus é Deus para perdoar pecados. Porém, ele estava em pele humana. Então ele declarou. Ao mesmo tempo que ele perdoou, ele declarou: teus pecados estão perdoados. Mas o povo começa a pensar, né? Quem é esse fulano de tal? Quem é fulano de tal para saber mais ou menos do que eu? Quem é fulano de tal para pensar assim ou assado? Muitas vezes esse tipo de julgamento também nos atinge. E Jesus vira para eles e fala: meu Deus, por que vocês têm esses maus pensamentos? Jesus percebeu o clima no ar, diante da declaração que ele havia dado, que os pecados daquele paralítico estavam perdoados. Percebeu o clima no ar e logo falou: por que vocês estão pensando mal? Agora, linguisticamente falando, o que é mais fácil? Falar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O problema aqui foi a linguística. O que era mais fácil? Ou melhor, o que era mais fácil, curá-lo internamente ou externamente? Declará-lo sem pecados, ou seja, sem culpa daquilo que ele estava padecendo, ou simplesmente dizer: levanta, pega a tua cama e vai para casa. O que aquele homem, o que aquele paralítico queria, na verdade, era a libertação da paralisia. Não talvez tanto do corpo, mas daquilo que ele tem dentro dele, do espírito. Muitas vezes nós estamos paralisados pelo espírito e nós bloqueamos a ação de Deus na nossa vida única e simplesmente porque a gente acha que A ou B não pode falar alguma coisa, A ou B não pode pensar alguma coisa, ou eu mesmo não posso pensar determinada coisa. É triste. E aí, Jesus então fala: então, muito bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, eu vou fazer isso. Então vai, levanta, pega a tua cama, vai para casa. E o paralítico na hora se levantou. É que muitas vezes nós, seres humanos, precisamos de algo mais palpável para poder determinar o que é ação de Deus e o que não é. E muitas vezes a ação de Deus é interna. Acabei falando aqui da minha mãezinha. A única coisa, a única libertação grande era a libertação do coração da minha mãe. E ela precisava. Ela obteve a libertação do coração, logo depois teve o AVC e veio a falecer. Isso já tem bastante tempo. Mas até hoje eu digo, o maior milagre que Deus operou na minha mãe foi a cura dela por dentro. O que ela teve depois, o AVC, pouco importa. Pouco importa. Importa nesse momento que Deus já vinha fazendo um trabalho
de toda uma cura, de toda uma libertação do próprio coração da minha mãe, que levou um tempo, mas levou e chegou essa cura, e que muitas vezes nós não percebemos. Quando acontece tal libertação, e todos veem que essa libertação aconteceu, a multidão, diz o Evangelho, né? Ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Mas não foi Deus que deu o poder aos homens, o poder continua sendo de Deus. Jesus Cristo é Deus e homem. E é exatamente por isso que ele, conhecendo a dor humana, é capaz de, em você e em mim, operar transformações, curas, milagres, prodígios. Mas não podemos ir a Deus buscando curas, sinais, milagres e prodígios. Precisamos ir a Deus pelo que ele é de verdade na nossa vida. Então, hoje, no dia de hoje, vamos rezar juntos, pedindo a Deus que ele nos cure por dentro, pelo nosso coração. Comece pelo nosso coração, para que aí então possamos manifestar as obras de Deus. Vinde, Senhor, ao nosso coração e transformai-nos, para que cada passo que dermos, para que cada palavra que falemos, para que cada situação que nos seja apresentada, seja para te dar honra e glória. Que o inimigo, Senhor, não zombe de nós, mas para que nós saibamos, Senhor, a cada momento, buscar o Teu nome, manifestar a esperança na Tua vitória e cada dia mais prosseguirmos com a nossa vida no trilho da Tua palavra. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa palavra te fez bem, meu irmão, minha irmã, ou se você sabe de alguém que essa palavra precisa chegar, manda para essa pessoa. Coloca aqui embaixo, compartilha, curte e deixa seu pedido de oração também, por libertação, por cura, por tudo. Nossa comunidade Gerando Vidas vai rezar por você. A cada momento nós estamos em oração. Então, rezaremos juntos e pediremos a Deus a libertação, a cura, seja do corpo, seja da alma. O importante é a gente estar conectados, ligados com Deus. Amém? Deus abençoe a cada um e fiquemos na paz que Ele, somente Ele, é capaz de nos dar.